paz, igreja, para aqueles que eu não falei, Deus abençoe. Nós vamos fazendo essa gravação e ao mesmo tempo vamos estar ministrando a palavra para que a gente possa estar passando essa palavra. Vocês são abençoados por estarem aqui e aqueles que não puderam estar vão receber na sua casa da mesma forma que a gente estava fazendo antes. E isso não é para você ficar em casa, vou receber a gravação, não. Você pode vir, você que está me ouvindo aí, você pode vir, venha, tá? Se você não pode, amém, o Senhor conhece, o Senhor vai te abençoar na sua casa, recebendo também essa ministração, amém? Nós estamos ministrando há umas 3 semanas sobre, essa é a 3ª semana, sobre andar com Deus, né? E nós começamos a identificar que nós entendemos que o homem sempre desejou caminhar com Deus, assim como foi, estou fazendo só um pequeno retrospecto daquilo que foi falado para a gente dar continuidade hoje, tá? Então o homem sempre desejou caminhar, voltar a caminhar com Deus como caminhava, Adão caminhava com Deus lá no jardim, né? E todos nós conhecemos a história, conhecemos aquilo que aconteceu. O homem perde essa referência, perde esse contato com Deus e ele passa, a partir de então, ter uma busca agora poder caminhar com Deus. E nós começamos a identificar que algumas pessoas, os chamados heróis da fé, os chamados aquelas pessoas que tiveram uma intimidade maior com Deus, e elas foram, por causa de alguns fatores, elas começaram a ter vamos dizer assim, esse andar com Deus. Deus identificou que elas andavam com Ele e elas começaram a fazer coisas maravilhosas, né? Nós identificamos através, por exemplo, do Noé e Enoque. Então nós falamos que identificamos na palavra de Deus que Enoque foi aquela pessoa que andou com Deus ao ponto de Deus o levar para si. Então Enoque nem passou pela morte, né? E nós entendemos que Enoque e Noé viveram numa época que eles eram pessoas incomuns em meio aos comuns. Esse foi o nosso primeiro tópico, sendo incomum em meio aos comuns. E o que nós trazemos para a igreja é que nós temos que ser esse grupo, essas pessoas que são comuns, incomuns, melhor dizendo, em meio a uma geração comum. Não fazer aquilo que está, vamos dizer assim, que se tornou comum no mundo de hoje. A prostituição, o pecado, ele já está virando, inclusive, lei, né? Aquilo que era pecado, hoje já não é mais pecado, e se você falar contra, na realidade, quem responde é você. Segundo, nós falamos sobre Abraão. Abraão foi o pai da fé, né? E podemos identificar, em meio a tanto a fé comum, Abraão era alguém que tinha o quê? Uma fé em comum, né? Então, Abraão foi esse cara que tinha uma fé sobrenatural, diferenciada em meio ao grupo, em meio àquilo que ele estava vivendo ali, né? Não quer dizer que as pessoas... Hoje há uma procura muito grande exatamente por essa fé. Abraão foi o primeiro a ter uma fé incomum, né? E pela fé Abraão largou toda a sua parentela, largou o local onde ele morava, largou o local de conforto da sua vida, para poder agora ter uma vida, vamos dizer assim, indo para um local, a própria palavra diz dessa forma, foi para um local onde ele não sabia onde era, mas ele foi em obediência àquilo que a palavra queria lhe ensinar, aquilo que Deus queria lhe ensinar, melhor dizendo. Então, dando continuidade, como andar com Deus? Como é que nós podemos caminhar com Deus? Nós podemos identificar mais uma pessoa que tem um caminhar incomum daquilo que eram comuns, né? Nós podemos falar, e hoje nós vamos falar nessa manhã, sobre Moisés. Moisés, ele tinha uma mansidão incomum. A própria palavra diz que Moisés era o homem mais manso que existia. Talvez a gente olhe e a gente identifique mansidão da forma errada, como a Bíblia nos ensina. A gente sabe que com o tempo as palavras ou as situações elas vão mudando e elas vão tendo uma nova conotação, né? Eu já falei para vocês aqui a palavra bárbaro. Antigamente, se você chamasse alguém de bárbaro, bárbaro o quê? Era um cara que pegava e matava, estrupava, arrancava a cabeça e fazia... Hoje existem nomes, né? Existe a Bárbara,
quando você fala fulano é bárbaro, você está fazendo elogio, porque a palavra foi trocando com o tempo, ela foi mudando e ela foi trazendo um novo sentido, uma nova conotação àquilo que isso queria dizer. E na palavra de Deus nós precisamos também aprender um pouco do que a Bíblia, quando diz que Moisés era manso, e manso ao extremo, como é que era essa mansidão? Em primeiro lugar, a gente tem que tirar talvez algo que algumas pessoas pensem. Quem escreveu o próprio livro, que falava que Moisés era manso, foi o próprio Moisés. Poxa, não é uma soberba de Moisés dizer que ele era muito manso? Não seria o pensamento, talvez, de algumas pessoas? Espera, como é que o cara fala de si próprio e ele, de repente, ele está falando, trazendo, falando uma coisa boa, e ele está se autoelogiando? O próprio Jesus fez isso também, né? Aprendei de mim que sou humilde e manso. Será que não está rolando uma soberba? Nós temos que identificar e entender, irmãos, que a palavra de Deus, ela é divinamente inspirada e ela foi tocada no coração desses homens para escrever aquilo. Você já se pegou falando alguma coisa que você jamais falaria? Ou que você fala assim, quando você entra, sabe quando você entra no Espírito? Aí, de repente, algo começa a acontecer e você começa a falar coisas que você, de repente, não identificou que você... Eu não falaria isso. E nas minhas faculdades, porque eu estou me autoelogiando. Nós temos que entender que a palavra de Deus, ela é o caminho que nós devemos seguir, e ao mesmo tempo, Moisés, nesse momento, Moisés foi tocado por Deus para que pudesse escrever, e Moisés entendia o porquê ele era manso, e nós vamos aprender um pouco sobre isso, né? Então, para a gente poder aprender primeiro o que é manso na Bíblia, eu vou dar um relato para vocês aqui, o que é no dicionário, o que é o manso nos dias de hoje, né? Então, no dicionário de hoje, se você for lá ver, vai estar, manso é aquele que possui o gênio brando, que é suave e pacífico de temperamento fácil. Meiguice, aquele que tem falta de agitação, sem pressa, meio baiano, né? Desprovido de inquietação, tranquilidade ou brandura. Então, aquele cara que é o cara, é o calado, é o que não faz nada, é que não se entra nada em nenhuma discussão. Esse vamos dizer assim, a definição que nós entendemos e aprendemos e que talvez nós sigamos dessa forma, né? Mansidão é um cara que não está nem aí para nada. A briga pau está comendo, mas ele está ali no seu canto, senta lá e fica calado, né? A Bíblia ela já tem um pouco diferente. Mansidão na Bíblia é ser submisso a Deus. Vamos lá. Rejeição à violência, reação correta em situações adversas, controle de suas emoções, ação de amor, fazer a vontade acima da sua própria vontade. Ou seja, ser manso na Bíblia é uma pessoa ensinável. E algumas pessoas equivocadamente entendem que mansidão é um tipo de fraqueza. E na realidade, mansidão na Bíblia não é fraqueza, né? A mansidão é uma qualidade que capacita alguém a controlar a força e aplicá-la corretamente. Sabe o que é? Vamos trocando outras palavras. Eu não tenho nenhum domínio sobre as ações. Quem tem domínio é Deus. Então eu aplico aquilo que Deus manda. Quando Moisés começou vamos dizer assim, o seu caminhar na terra, já começou de uma forma meio estranha. A gente sabe a história. Moisés nasce e tinham que matar todos os bebês, todas as crianças. Moisés é colocado dentro de um bercinho, vamos dizer assim, que boiou, e até que chegou à casa de Faraó. Ali ele foi criado e tal. A gente começa a olhar a figura de Moisés, o que se passou a partir daí, quando Moisés, já adulto, começa a aparecer, nós podemos achar que essa mansidão não existe. Me diga se esse cara é manso. Matou um egípcio.
fugiu do Egito e ao chegar na terra de Midian, lá ele encontra algumas mulheres que estavam para poder dar água aos seus animais, e alguns outros homens chegaram e estavam impedindo que elas bebessem. Ele chega e briga com eles, toma conta da situação, bota os caras para correr e dá água para os animais dessas mulheres. No deserto, já lá no deserto, quando ele já estava levando esse povo para fora, né, Deus manda para ele, fala assim, toca na pedra, e ele dá-lhe uma pancada na pedra, que inclusive foi essa falta de mansidão que tirou Moisés de entrar dentro da terra que emana leite e mel. Foi isso que impediu, né? E após descer do monte, depois que ele está na presença de Deus, sua figura estava brilhando, seu rosto brilhava, e de repente lá de cima ele começa a ouvir alguma coisa. Deus alerta, teu povo, o que está fazendo? Moisés desce, quebra as tábuas da lei, pega o bezerro que tinha feito, que os egípcios fizeram, pegou, moeu aquilo ali e mandou-os beber. Vamos lá, esse cara aqui é um manso dentro daquilo que você identifica como mansidão? Esse cara é um manso? Não tem aparência de manso, não tem essa aparência de manso que nós identificamos. Mas como nós podemos identificar então a mansidão em Moisés, se nós não podemos identificar a sua mansidão através de algumas atitudes, e que nós daríamos a ele, ao contrário, não o título de manso, mas o título de carrasco, um título de opressor, um título, talvez um outro título que fosse pior? O que nós podemos identificar em Moisés que transformava ele em uma pessoa mansa? Por diversas vezes Moisés se tornou o locutor do povo. Por diversas vezes Moisés era aquele que ouvia do povo e transmitia a Deus. Moisés chegava no seu cantinho lá, não sei aonde, no seu quarto, né, entre aspas, dentro da sua tenda, fechava a sua cortina e ali ele buscava Deus, ele falava com Deus, e ele repassava a Deus tudo aquilo que o povo estava necessitando. Olha, o povo está reclamando demais, o povo está precisando de comida, o povo está precisando de carne, o povo está precisando de pão, eles estão reclamando disso, daquilo. Moisés era o ponto, olha só, Moisés era o ponto de ser um cara muito ousado. Não era só ousado, mas era ousado, ao ponto de chamar a atenção de Deus. Quantos de nós teríamos essa ousadia de chamar a atenção de Deus? Olha só o que diz lá em Êxodo. Você pode abrir sua Bíblia aí, você que tiver com sua Bíblia. Eu não peguei um texto base para a gente poder falar, mas talvez aqui a gente possa aprender. Alguma coisa. Êxodo 32, do versículo 11 ao 14. Deus foi pressionado por Moisés, gente. A palavra diz o seguinte, lá a partir do versículo 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, porque se acendesse a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande força e com grande forte mão? Porque hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes, para destruí-los na face da terra. Torna-te da tua ardente ira e arrepende-te deste mal. Olha só, Moisés está pedindo para Deus se arrepender daquilo que ele estava querendo fazer. Então, e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, os quais por ti mesmo juraste e lhes disseste: multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra de que tenho falado, e eles a possuirão por herança para sempre. Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer a seu povo. Olha só, irmãos, um homem que consegue chegar na presença de Deus, que orar o Senhor e pressionar Deus, mas ele fez uma pressão, trazendo a Deus ao pensamento aquilo que Deus havia prometido ao povo. O Senhor prometeu, olha só o que o Senhor fez. O Senhor prometeu a Abraão, Isaque e Jacó que daria a esse povo
daria a eles uma terra que manava leite e mel. Como é que o Senhor vai destruir esse povo agora? O que vão pensar do Senhor? O que vão pensar que o Senhor é? Abraão, Moisés agora ele pressiona Deus, arrepende-te daquilo que o Senhor pensa fazer. Ao mesmo tempo que Moisés fazia isso, Moisés recebia o que? A pressão do povo. O povo estava caminhando, o povo estava revoltado, né? Certa vez, seus parentes, inclusive, se levantaram e fizeram o quê? Foram até ele e começaram a reivindicar a ele que também existia nele o quê? A presença de Deus. Você está pensando, Moisés, que Deus só fala contigo? O povo começa a pressionar, o povo começa a levar Moisés a uma situação de dor até. Moisés, em certo momento, começa a pressionar, dizendo assim, poxa, vocês me tirou da minha terra, onde eu comia lá carnes, onde eu comia diversas verduras, comia diversas coisas, e me traz para morrer no deserto. E quando aquilo, o próprio Deus disse, quando essas pessoas faziam isso com Moisés, elas estavam fazendo contra o próprio Deus, porque Deus estava sendo representado por Moisés ali. E quando o povo começa a ir contra Moisés ou contra Deus, Deus se levantava e na sua fúria Deus falava assim, eu vou fazer justiça. E aí começa exatamente a ação de Moisés. Aí nós podemos ver em Moisés esse coração que é manso. Moisés chegava para Deus e disse, Senhor, não faça isso. Ele pedia, não faça isso. Miriam ficou leprosa e de repente ele falou, Senhor, cura, tira dela. Talvez se nós estivéssemos lá, ou mesmo nós estando aqui, se uma situação dessa acontece, que alguém vá contra a gente, que alguém tenta tirar a nossa autoridade, ou que alguém vá contra os nossos princípios, o nosso desejo seja de quê? Senhor, tira ela, promove ela, leva ela, tira essa peste da minha frente. E não foi o que aconteceu com Moisés. Moisés tinha um coração tão manso ao ponto de, Senhor, não impute sobre ela isso. Retira dela esse peso, retira dela isso aí, não traga sobre ela o teu julgamento, porque eu sei que o teu julgamento vai fazer aquilo que possa fazer-nos arrepender depois. Então Deus começa a fazer o quê? Moisés, começa a fazer assim, ele pede que Deus não trate a eles como nós humanos os trataria, como nós pensaríamos em tratar. Chega um ponto que Moisés, ao invés de pedir que matasse os seus opositores, Moisés pede que o mate. Ao invés de levá-los, me leva então. Porque vamos dizer assim, eu não vou aguentar saber que pessoas foram dizimadas por minha causa. O coração de Moisés era um coração diferenciado daquela população, daquilo que era comum naquele meio. E o convite que Deus nos faz para andar com ele é exatamente esse. Quanto mais Deus falava com Moisés, mais Deus estava tratando o coração dele e preparando ele para coisas maiores. E mesmo assim Moisés ainda cometia seus erros, ainda fazia algumas coisas erradas. Então, irmãos, o que nós podemos identificar dentro da palavra, dentro dessa atitude de Moisés? Alguns passos que eu queria trazer, 3 passos simplesmente, para que a gente possa entender o que Deus quer tratar no seu coração, para que nós possamos andar com ele. O que Deus quer? Nós geralmente pedimos mansidão para alguém que é grosso, mas Deus quer muito mais sobre nossas vidas. O primeiro passo que nós queremos identificar, que nós podemos ver na própria palavra nos ensina, é que mansidão é um dos aspectos do fruto do Espírito. Não dos frutos, porque na verdade não são vários frutos. Não existe a possibilidade do cara querer pegar uma parte do fruto e deixar as outras.
por ser um fruto, então você pega toda. Sabe quando você pega uma laranja? Porque a laranja é composta de quê? O fruto laranja é composto de quê? Ela tem a casca, ela tem aquela capinha branca, né, que fica em volta. Aí ela tem o sumo, ela tem os gomos que são divididos, outras pelinhas que são divididas. Então, se a gente fosse mais ou menos, a grosso modo falar, o fruto da laranja ela é composta por várias outras coisinhas, vários outros, mas ali é um fruto. O fruto do Espírito também ele é um fruto só, né? Lá em Gálatas 2, ele diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Alguns aqui parece até que se confundem, ou se fundem um ao outro, parece que nós estamos falando da mesma coisa, o que não é. Se a palavra ela nos dá, vamos dizer assim, partido, é porque cada um desses tem uma ação e age de uma forma diferente em nossas vidas. E nós temos que buscar todos esses para que nós tenhamos o fruto. Pastor, eu só consigo aqui, eu consigo ter alegria, eu consigo ter paz. Não consegue ter as outras coisas, então tem alguma coisa errada. Você não tem o fruto do Espírito. Você tem parte, você trabalhou parte do fruto do Espírito na sua vida, mas você não fez aquilo que deveria fazer. Então, pelo fato de ser uma característica do fruto do Espírito Santo, descobrimos logo de início que a mansidão não é algo arquitetado pela carne, não é algo inventado pelo ser humano, ele não é algo natural. Ser manso, irmãos, não é algo que vem de mim, é algo que eu tenho que buscar. Eu nasci manso. Não naquilo que Deus está nos explicando como mansidão bíblica. É algo que eu tenho que trabalhar em mim. E isso me leva ao segundo ponto, que ser mansidão está relacionado a quê? A caráter. E caráter, ele pode ser mudado, ele pode ser transformado, ele pode ser moldado. Então, andar em mansidão, ser manso, é algo que tem que ser o quê? Praticado e tem que ser trabalhado em nós. Você tem que trabalhar isso na sua vida. Ter um coração manso é ter um coração voltando o quê? Ensinável por Deus. Se nós não temos um coração ensinável por Deus, nós vamos fazer segundas naquilo que nós queremos. Quando Deus nos colocar no caminho para fazer algo, eu acho que devo fazer de forma diferente. Embora Deus queira que nós façamos dessa forma, mas eu acho que eu vou fazer dessa forma, porque dessa forma eu acho que é melhor, dessa forma é mais coerente, dessa forma eu vou agariar mais pessoas, dessa forma eu vou trazer mais pessoas para dentro da igreja, dessa forma eu vou trazer pessoas que tenham um conhecimento mais para poder estar trabalhando, e a obra do Senhor vai se alavancar. Não é isso que Deus quer. Deus quer em nós um coração tratável, Deus quer um caráter tratável. Deus quer que nós aprendamos a mudar a nossa vida, né? Lá em Colossenses 3, 12 e 13, Paulo diz o seguinte: revestivos, olha só, ele está primeiro colocando para revestivos como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Perdão é algo que está no coração do homem, perdão é algo que o homem carrega, nasceu com ele, é algo que ele trabalha. É um caráter que precisa ser trabalhado em nós. E Paulo aqui, ele chama a atenção, ele está falando que da mesma forma que você recebeu do Senhor, você deve também fazer isso para as outras pessoas. Irmãos, se torna em nós muito difícil, muitas vezes, fazer algumas coisas que Deus tem mandado em nossos corações. Nós conhecemos através da palavra, né? Tem gente que fica esperando Deus falar, ou quando Deus me falar, eu vou fazer. Bem, já está escrito aqui na palavra dele. Já está dentro da palavra dele. O porquê que você está esperando que Deus faça igual a Moisés? Fale contigo face a face. Outrora o Senhor nos falava através dos profetas, não é isso? Hoje ele fala através da sua palavra.
E tem muita gente que está esperando Deus, quando eu sentir vontade, ou seja, nunca vai acontecer, porque você não tem essa vontade. Quando eu sentir vontade, eu vou lá e vou pedir perdão. Quando eu sentir vontade, eu vou lá e me reconcilio. Quando eu sentir vontade, eu vou lá e vou trabalhar bem, porque quando eu sentir vontade, e nunca vai acontecer isso. Isso nunca vai acontecer em nós, porque nós não temos essa vontade. Agora, quando nós somos dominados pelo Espírito Santo, Senhor, embora eu não tenha vontade, eu vou fazer, porque a tua palavra manda, porque o Senhor está dizendo para fazer. Então, mesmo não conhecendo, mesmo não sabendo para onde eu vou fazer, porque a tua palavra assim o diz. Essa mansidão, ela precisa o quê? Exige trabalho e disciplina. Estar sempre atento à voz de Deus, sempre atento aos seus desígnios, sempre atento àquilo que está à nossa volta está acontecendo. Então, essa atenção é uma dedicação que nós temos que fazer todos os dias, irmãos. Não é quando eu só achar que devo fazer, quando eu sentir que devo fazer, né? E nós temos que evidenciar aqui essa qualidade, submeter-se ao Espírito Santo e revestir a nossa vida, revestir o nosso caráter com essa atitude, entregando ao Senhor, né? Então, portanto, mansidão não é um dom. Aí eu nasci com o dom da mansidão, não nasceu não, irmão. Isso é um caráter. Você pode ter, como é que é o nome daqueles 4 tipos de temperamentos? Fleumático e tal, né? Que dizem que são quatro tipos de temperamentos que existem. Talvez você tenha um desses temperamentos, mas isso não quer dizer que porque você é menos dado a fazer coisas, vamos dizer assim, a ser mais ativo, quer dizer que você é manso. Não é isso dentro da palavra. Então, essa mansidão, ela tem que ser o quê? Buscada, e ela tem que ser trabalhada. E nós, amém? O terceiro e último ponto que nós temos que ver aqui é ser manso é a expressão da justiça de Deus. Quando o homem se torna manso, quando o homem age com mansidão, ele está expressando a justiça de Deus sobre a terra, não a minha. Porque não é ela que vai fazer as coisas corretas, né? E esse desafio, né, ele vem lá de Tiago 1, 19 e 21, e ela traz uma qualidade também de mansidão. Olha o que diz: sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar, porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a imundície e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Olha só, despojando-vos de toda a imundície e acúmulo de maldade, acolhei a mansidão. Tiago está dizendo que nós temos que acolher, trazer para dentro de nós, receber dentro de nós a mansidão. Porque fora a mansidão, nós estamos cheios de quê? Imundícies e acúmulo de maldade. E pouco antes ele diz que nós temos que ser tardios em falar e tardios em irar. Mas nós temos que estar prontos para ouvir. Deu para entender que a mansidão passa por ouvir antes de agir? Deu para entender que de repente a mansidão, ela está preparada, ela até prepara os nossos corações, prepara-nos para poder ouvir e não tomar nenhuma atitude que não seja a atitude que Deus tomaria. O problema é que muitas das vezes nós ouvimos e agimos conforme aquilo que está à nossa volta, conforme os comuns. Ter uma mansidão em comum é não ouvir o mundo, não ouvir os apelos daqueles que estão à nossa volta, mas ouvir aquilo que está no coração de Deus. Era ouvir o Senhor. Viver em
mansidão é muito, talvez muito mais difícil que simplesmente não omitir nenhum tipo de palavra. Porque afinal, se você for ver, Moisés agia vamos dizer assim, de forma dura com o povo, também no momento que precisava. Moisés julgava o povo. E ele agia com forma dura. Mas no momento que era para agir e da forma que era para ser feita. Não da forma como ele pensava. Não da forma como ele queria. Talvez fosse da forma como ele queria, ele mataria igual ele matou o egípcio. Ao invés de pegar a pedra e as tábuas da lei, jogar no chão e quebrar, ele jogava na cara do cara logo. Porque talvez, quando nós identificamos que Deus não está naquilo, nós ficamos irados e queremos fazer da nossa forma. É um momento que nós temos que ser tardio, ouvir, sentar, ser tardio em irar, não fazer nada e agir agora conforme a palavra de Deus. Irmãos, nós temos essa dificuldade e talvez nós achamos que porque não as cometemos, nós estamos tratados. Nós somos tratados, estamos sendo tratados. É isso que tem acontecido. E o que eu preciso fazer, o que você precisa fazer, é deixar que o Espírito do Senhor penetre no seu coração e que você comece a agir conforme os desígnios que Ele tem sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós não podemos agir de acordo com o que nós queremos. Moisés foi esse cara que fazia o ponto diferente, né? Que era totalmente diferente do seu tempo, exatamente porque ele não agia segundo o seu coração. Ele não agia segundo aquilo que o seu queria, mas ele buscava em Deus e ele estava sempre pronto para falar com Deus, estava sempre pronto para poder ouvir do Senhor o que deveria fazer, como deveria agir. Talvez para você esteja em algumas encruzilhadas, em alguns problemas que precisam ser resolvidos, e eles não estão sendo resolvidos porque você está querendo fazer com o seu braço, e não está deixando Deus agir. Você não está fazendo de acordo com o que Deus gostaria que você agisse, né? Então, a questão não é somente como reagimos às pessoas que sabemos que estão erradas, mas como reagimos às Escrituras quando nós estamos errados. É muito fácil, irmãos, muitas vezes nós julgarmos algumas pessoas e termos uma opinião sobre a atitude das outras pessoas. Agora, quando nós deparamos com a palavra, identificamos que estamos errados, qual é a minha reação com respeito a isso? Eu tenho uma reação de voltar atrás ou tenho uma reação de tentar arrumar um jeito, uma maneira de aquilo se resolver para que se converta ao que eu penso? Hoje em dia nós estamos vendo absurdos. Pessoas que pegam a palavra de Deus e encontram a palavra de Deus, que sempre foi e sempre será aquele que vai nos nortear para o caminho para encontrar o Senhor. Pessoas estão tentando mudar algumas palavras para que elas possam se adequar àquilo que eu penso. Dia após dia as pessoas começam a perguntar por que isso e não aquilo, por que dessa forma e não daquela outra. Porque elas querem que as suas vidas sejam ao mesmo tempo pautadas pela palavra, mas que também encontre em si, dentro de si, aquele desejo saciado. Aquele pecado que agora não tem mais uma pressão sobre mim. Porque se eu fizer isso, pelo que está escrito na palavra, eu estou em pecado. Mas se eu mudar a palavra, se eu mudar o entendimento, e com esse mudar de entendimento, eu passo a ser o quê? Agora eu posso praticar isso com a minha consciência tranquila. Nós estamos vendo pessoas que estão buscando em igrejas uma palavra que possa satisfazê-las nos seus pecados. Não querem a mudança, não querem uma transformação, elas querem uma satisfação. Agora eu posso fazer isso, agora eu posso fazer aquilo, agora eu só posso me prostituir, agora eu posso arrumar várias mulheres,
porque afinal de contas a palavra agora me dá respaldo. Agora eu posso roubar, matar, porque afinal de contas a palavra agora está me dando respaldo. Estão fazendo. A palavra diz que no final haveriam comichões nos seus ouvidos. As pessoas começariam a querer ouvir coisas que lhe agradassem. Nós estamos vivendo essa época. Irmãos, para a gente estar encerrando. Mansidão inclui a ideia de que nós não nos preocupamos com o que acontece com a nossa honra, tanto quanto o que acontece com a honra de Deus. Talvez fosse a forma mais correta de nós pensarmos. Nós somos muito preocupados com a nossa honra. E às vezes usamos a própria palavra, mas eu não posso fazer nada de errado, porque se eu falar algumas coisas, eu vou estar colocando o nome do Senhor como é que é a palavra? Eu estou levando o nome do Senhor a escárnio. Então eu não posso falar isso, eu não posso fazer isso. Só que existe uma honra e existe um nome que está acima de nós, acima da gente, que é o nome do Senhor. E se nós colocarmos a nossa honra à frente da honra do Senhor, nós estaremos cometendo um dos maiores erros da nossa vida, porque nós estaremos pensando só em nós, irmãos. Então, para a gente estar terminando, Moisés revelou, vamos dizer assim, essa verdadeira mansidão, tentando conduzir o povo, buscando andar com Deus, mantendo a sua fé, e mantendo sempre mansidão, sempre o quê? Sendo guiado por Deus, não pelo que ele queria, não da forma talvez como ele queria, mas da forma como Deus queria. Então, o manso é alguém que está sob o controle de Deus. Você quer ser manso, irmãos? Você quer andar com Deus? Deixe que todo o controle esteja nas mãos dele. Não importa o que ele pedir, não importa a forma como ele colocar, mas o Senhor sempre traz a melhor solução. Sabe o que acontece conosco? Quando a gente fala assim, igual eu falei agora, o Senhor sempre traz a melhor solução. E a gente acrescenta ou pensamos lá em oculto, para mim. Deus sempre traz a melhor solução para quem? Para mim. Não é o que a gente pensa? Parece que Deus, tudo, céu e terra, move, que nós estamos aprendendo, algumas pessoas ensinam isso, tudo que acontece é para quê? É para você. Parece que nós somos o ponto de referência do mundo. Tudo que ocorre para o meu bem. Você que se lasque, o problema é teu. Deus que se lasque também, porque é Ele que tem que me prover as minhas vontades. Deixou de ser necessidade e passa a ser vontade. Porque Ele me prometeu, então Ele vai ter que me dar. E Ele não é homem para mentir. E nós usamos a própria palavra para poder trazer algumas coisas. Nós nos colocamos sempre no centro, achando que nós somos o alvo. Você quer andar com Deus? Seja incomum em meios comuns. Tenha uma fé em comum. E tenha uma mansidão em comum. Não é porque as outras pessoas reagem de forma diferente à sua volta que você tem que reagir da mesma forma. Não é porque dentro da sua casa as pessoas agem de uma forma que você tem que agir daquela forma. Esteja sempre na presença de Deus, que todas as coisas vão ser feitas e todas as coisas acontecerão da forma que Deus quer. Afinal de contas, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele pertence tudo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém.